Olá você, inscritos no canal Edna Tamashiro. Você ainda não é inscrito? Não perca o seu tempo. Inscreva-se, ative o sininho das notificações e fique por dentro de todas as nossas novidades. Neste vídeo, estaremos meditando um pouco acerca do crescimento espiritual do justo à luz da Bíblia Sagrada. Vamos aprender juntos. Os Salmos de número 92, versículo 12, nos diz o seguinte: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Pela leitura do referido versículo, podemos concluir que o cedro do Líbano representa o crescimento do justo. Vamos analisar um pouco a respeito das características do cedro. Ele possui madeira nobre e a sua árvore é forte e majestosa. O crescimento do justo também é demonstrado por uma beleza diferente e majestosa que vem de Deus, conforme o fortalecimento da raiz embasada na poderosa palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O cedro possui raiz profunda e por isso é tão resistente. Sua raiz cresce até 1,5 metro de profundidade nos 3 primeiros anos de vida, enquanto o broto tem apenas 5 centímetros. Isso se dá quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador e somos discipulados para iniciar a nossa caminhada na fé. É nesse momento que começamos a fortalecer a nossa raiz. Assim como o cedro, uma pessoa pode estar crescendo espiritualmente na fé e tendo suas raízes firmadas em Deus, ainda que ninguém perceba externamente. O justo que não esteja alcançando um público gigantesco pode estar tendo seu crescimento interno, seu conhecimento na palavra. Afinal, antes de formar a copa das árvores, é necessário desenvolver a raiz. E o cristão, antes de alcançar a multidão, precisa conhecer bem as Escrituras Sagradas e viver o que nela está escrito. Com o passar do tempo, as raízes do cedro podem alcançar a profundidade correspondente à mesma medida da altura da árvore, representando um grande fortalecimento de sua estrutura. O crescimento do cedro é lento e por isso sua madeira é densa e compactada, o que o torna muito mais resistente a qualquer tipo de ataque, seja de bactérias, fungos ou insetos. Assim também representa o crescimento espiritual do justo, possuindo raiz forte. O mesmo permanece firme diante de qualquer adversidade. O Salmos de número 125, versículo 1, confirma isso, dizendo que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Esses são os que têm raiz forte, ressaltando que a raiz do cedro pode envolver uma rocha, o que o torna ainda mais firme. Note-se que o crescimento do justo não é reconhecido pela quantidade de feitos que ele apresenta, ou pela multidão que ele alcança, mas sim pela qualidade daquilo que desenvolve. Ainda que não haja um grande número de feitos, os que eles realizam são poderosos e produzem resultados surpreendentes. Crescer como cedro não significa memorizar todos os versículos da Bíblia, declamar como se estivesse recitando uma poesia e depois disso esquecer o significado do contexto. Crescer como cedro significa conhecer, ainda que seja apenas alguns versículos, meditar neles e praticar cada um deles segundo a orientação de Deus. A prática da palavra de Deus é o que verdadeiramente resulta no crescimento espiritual e conduz ao caminho da salvação e da vida eterna. O maior impacto que podemos causar nas pessoas não é alcançar multidões com palavras polidas, discursos bem elaborados e abundância de conhecimento teológico. Muitas vezes, de difícil compreensão para as pessoas mais leigas, menos letradas, pouco alfabetizadas. Mas compreende o saber se apresentar com humildade, demonstrando a grande transformação realizada pela prática da palavra de Deus.
A maior pregação que causa maior impacto nas pessoas é o bom testemunho demonstrado pelo justo. Temos que nos preocupar em sermos transformados e ter o crescimento para o reino de Deus da maneira que agrada ao nosso Deus e não nos conformar e nem nos amoldar aos padrões deste mundo, que é tão dominado pelo pecado e pela concupiscência da carne e dos olhos e pela soberba da vida. Ainda que o nosso crescimento não seja vertente a todos, temos que ter a garantia de que a nossa raiz se fortaleça a cada dia em obediência aos preceitos ditados pelo nosso Criador. Um dos sinais do seu crescimento espiritual é a sua perseverança em esperar com paciência o tempo de Deus e, com isso, esse período de espera faz com que a sua raiz cresça em profundidade, tornando a sua fé inabalável no Senhor. O Salmos de número 104, versículo 16, confirma isso dizendo: as árvores do Senhor fartam-se de seiva, os cedros do Líbano que ele plantou. Neste caso, podemos concluir que o crescimento é dado pelo Senhor e não pelo ser humano. Fartar-se da seiva significa nos alimentar da palavra, a fim de aprendermos a estar no centro da vontade do Pai. Como já mencionamos, o crescimento do cedro é lento, porém constante. Significa que a nossa preocupação não deve estar no fato de demonstrar aos outros que estamos crescendo espiritualmente. Afinal, não são as pessoas que devem acompanhar o nosso desenvolvimento, mas isso deve ser reconhecido pelo nosso Deus, pois o intuito principal, como já dissemos, é aprender a fazer a vontade de Deus. Vale dizer que a palavra de Deus tem a sua essência baseada no amor. Quanto mais a gente exercita e demonstra o amor a Deus e ao nosso próximo, mais estaremos aprofundando e fortalecendo nossas raízes, tendo a certeza de que no tempo oportuno, esse crescimento espiritual será manifestado gradativamente diante das pessoas. Ser como um cedro do Líbano é primordialmente investir no crescimento de sua base, raízes profundas e fortes de valores e crenças fortalecedoras e muita capacidade para lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas, para aguardar o momento certo de crescer e aparecer, proporcionando sombra, frutos e resultados que sustentarão o legado que hoje construímos e que ficará para sempre registrado na história das gerações vindouras. Não se esqueçam, todas as vezes que for estudar as Escrituras Sagradas, faça isso com muita oração. Ore antes, durante e depois da leitura e peça a Deus o discernimento, a compreensão e a sabedoria. Tudo isso Deus dá a quem pede.